Olha, inteligência artificial tá por toda parte, né? Mas a pergunta que não quer calar é: será que ela pensa de verdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo na diferença crucial entre a IA que a gente tem hoje, a tal da IA fraca, e aquela que é o grande sonho da tecnologia, a IA forte. E essa é a grande questão do momento. A gente conversa com chatbots que, nossa, parecem tão humanos, são tão convincentes, que fica aquela pulga atrás da orelha. Será que tem uma mente ali do outro lado? A resposta para isso, olha, pode ser bem surpreendente. Pois é, e aqui já vai a primeira grande revelação. Nesse exato momento, toda a inteligência artificial que existe é IA fraca. Isso mesmo, tudo, desde a Siri no seu celular até o modelo de linguagem mais poderoso que você possa imaginar, tudo cai na mesma caixinha. Ok, então vamos entender isso direito. O que raios significa IA fraca? E olha, um aviso importante. A palavra fraca aqui engana e engana muito. A gente está falando de sistemas que são absurdamente poderosos, mas, e esse mas é gigante, eles funcionam com limitações bem específicas. A IA fraca, que o pessoal chama de ANI, é totalmente focada em especialização. Pensa só, o Deep Blue, que venceu o maior campeão de xadrez do mundo. Ou então aqueles algoritmos que olham uma ressonância magnética e diagnosticam doenças com uma precisão que às vezes supera de médicos experientes. Eles são verdadeiros gênios, mas gênios de uma coisa só. Só que aí veio o pulo do gato. Por mais brilhantes que sejam, esses sistemas são, digamos, quebradiços. O AlphaGo, por exemplo, é um monstro no jogo de Go, um dos jogos mais complexos que existem. Mas ele não faz a menor ideia do que é o jogo. Ele não entende o conceito. Para ele, são só símbolos e regras. Ele manipula as peças com perfeição, mas sem entender o porquê, o significado por trás de tudo aquilo. Beleza. Se o que a gente tem hoje é a IA fraca, para onde estamos indo? Qual é o grande objetivo? Bom, a resposta para isso é a tal da inteligência artificial geral, a AGI. A AGI, gente, é o santo graal da pesquisa em IA, não tem outro nome. É a busca por uma inteligência que tenha a mesma flexibilidade e capacidade de adaptação de um ser humano. Imagina só, uma IA que aprende a jogar xadrez e aí pega essa mesma lógica para negociar um contrato de negócios e logo depois usa a criatividade para compor uma sinfonia. E só para deixar no radar, depois da AGI, o próximo passo teórico seria a superinteligência, a ASI, algo que ultrapassaria nossa capacidade em tudo. Olha, a diferença aqui é abissal. De um lado, a IA fraca, que simula, que imita o entendimento. Do outro, a IA forte, que teria um entendimento de verdade. Uma reage a padrões que ela encontra em uma montanha de dados. A outra raciocina sobre o mundo, entende o que causa o quê. No fim das contas, a diferença entre parecer que sabe e realmente saber. Tá, mas então por que a gente ainda não chegou lá? O que está impedindo a gente de cruzar essa ponte? Acontece que os desafios não são só de engenharia, de programação. Eles são filosóficos, sabe? Eles vão no coração do que a gente define como mente e consciência. Essa citação aqui é perfeita para introduzir uma crítica bem famosa, a do papagaio estocástico. A ideia é o seguinte: os grandes modelos de linguagem, os LLMs, são, na verdade, máquinas de previsão super sofisticadas. Eles não entendem a pergunta. O que eles fazem é prever qual é a sequência de palavras mais provável para formar uma resposta, com base nos trilhões de exemplos que eles já leram. E essa ideia de prever versus entender nos joga direto para dentro de um dos experimentos de pensamento mais importantes de toda a filosofia da inteligência artificial. Esse é o ponto principal do filósofo John Searle. Para ele, sintaxe não é suficiente para gerar semântica. Ou seja, manipular símbolos seguindo regras, não importa o quão bem você faça isso, nunca vai ser a mesma coisa que entender o significado real por trás desses símbolos. Então vamos lá, vamos entrar nesse experimento brilhante do Searle. Imagina a cena. Uma pessoa que não fala uma palavra de chinês trancada numa sala. Para ela, os caracteres chineses que chegam são só rabiscos, mas ela tem um livro de regras gigantesco em português que diz: se você receber esse rabisco, escreva aquele outro rabisco. Seguindo esse manual, ela consegue produzir respostas perfeitas, que enganariam qualquer pessoa que fala chinês do lado de fora. A conclusão do Searle é demolidora. A pessoa dentro da sala nunca aprendeu chinês. E, da mesma forma, um computador que só segue um programa também nunca entende nada de verdade. É claro que esse argumento causou um reboliço e gerou respostas famosas.
A primeira é a resposta dos sistemas, que diz que, ok, o homem não entende, mas o sistema inteiro, o homem, a sala, o livro, esse sim entende chinês. A outra, talvez mais influente, é a resposta do robô. Ela diz que para entender, você precisa de um corpo, de sensores. Para entender a palavra maçã, o sistema tem que ver uma maçã, pegar, sentir o cheiro. E essa ideia de que a inteligência precisa estar conectada ao mundo real é o que move boa parte da pesquisa em AGI hoje. Então, o ponto crucial é esse. Como os pesquisadores estão tentando, na prática, construir um sistema que realmente entenda. Como eles estão respondendo a esses desafios filosóficos com código e arquitetura. Bom, vamos dar uma olhada no que tem de mais avançado hoje. Para sair dessa sinuca de bico, os pesquisadores estão testando várias abordagens. Uma delas é a IA neurosimbólica. Pensa assim, ela junta o melhor dos dois mundos, a intuição das redes neurais com o raciocínio lógico passo a passo dos sistemas simbólicos. Outra frente são os modelos de mundo, que tentam ensinar a IA a entender como o mundo funciona, prevendo o que vai acontecer em seguida, mais ou menos como a gente aprende física intuitivamente. E tem também a aprendizagem contínua, que é um desafio gigantesco. Fazer a IA aprender coisas novas sem simplesmente apagar o que ela já sabia antes. Tudo bem, mas como a gente mede o progresso nisso tudo? O famoso teste de Turing de imitar um humano já ficou para trás, está meio obsoleto. Então, como é que em pleno 2025 a gente sabe se está chegando mais perto da AGI? Olha só que interessante essa estrutura da DeepMind. Ela cria uma espécie de régua para medir a AGI. A gente vê que sim, já temos IAs de nível 5, ou seja, super-humanas, em tarefas super específicas, como jogar xadrez. Mas quando a gente fala dos sistemas mais gerais, aqueles que tentam ser mais flexíveis, eles ainda estão patinando ali pelo nível 1 ou 2. Basicamente no nível de um humano sem treinamento específico para aquela tarefa. E esse gráfico aqui deixa o tamanho do desafio bem claro. O teste RC-AGI é projetado para medir o raciocínio abstrato, que é uma das coisas que mais definem a inteligência geral. E o resultado é esse aí. O desempenho humano está lá em cima, nos 85%, e a melhor IA mal chega nos 24%. Isso mostra de forma brutal a diferença entre ser bom em reconhecer padrões e ter uma inteligência fluida, capaz de resolver problemas novos de verdade. E entender essa diferença toda entre IA fraca e forte não é só uma discussão teórica para acadêmico. A possível transição de uma para outra tem consequências gigantescas para o mundo real, para a vida de todo mundo. Para começar, vamos falar do impacto econômico de simplesmente melhorar a IA que a gente já tem, a IA fraca. Só isso, segundo a Goldman Sachs, pode gerar um crescimento de 7% no PIB global. É muita coisa. E estamos falando só de automatizar tarefas que já existem. Agora, a chegada da AGI, bom, aí a gente está falando de outra escala de transformação. É outro jogo. A McKinsey estima um valor que pode chegar a 25 trilhões de dólares por ano. Por quê? Porque a AGI não ia só automatizar tarefas, ela ia automatizar o próprio processo de pensar, de inovar. Trabalho cognitivo de alto nível. E o mais impressionante é que o cronograma para essa revolução toda está ficando cada vez mais curto. A gente tem alguns líderes da indústria super otimistas falando que pode ser daqui a pouquíssimos anos, mas o consenso, tanto na comunidade científica quanto nos mercados de previsão, aponta para a chegada da AGI em algum momento da próxima década. Tá logo ali. E tudo isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a pergunta mais importante que a nossa geração vai enfrentar: a questão do alinhamento. O desafio não é só construir uma mente mais inteligente que a nossa. O verdadeiro desafio é como a gente garante que os objetivos dessa superinteligência estejam alinhados com os nossos valores, com o bem-estar da humanidade. Resolver isso, esse é o grande trabalho para a próxima era da tecnologia.